E aí, tudo certo? Se a química do petróleo parece um bicho de 7 cabeças, pode relaxar, que hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos focar no que realmente importa por Enem, sem enrolação. Para a gente começar, uma pergunta rápida. O que será que a gasolina do carro, o asfalto da rua e até o gás da sua cozinha têm em comum? Pois é, todos eles, por mais diferentes que pareçam, vêm de um mesmo lugar. Um lugar que, literalmente, está debaixo da terra. E o mais legal é que a resposta para essa pergunta está numa família de moléculas que é, olha só, surpreendentemente simples. É daí que sai a energia que move o mundo, os plásticos que a gente usa, quase tudo. Beleza, então vamos fundo nisso. Para entender o petróleo, a gente tem que começar pelo básico, né? Pelos tijolinhos que formam tudo. E aqui está o nome desses tijolinhos, hidrocarbonetos. O nome já entrega o jogo, né? Hidro vem de hidrogênio e carbono vem de carbono. São compostos orgânicos feitos só de átomos de carbono e hidrogênio, mais nada. Parece simples, mas é dessa simplicidade que nasce uma variedade imensa de coisas. Olha só que interessante como a gente pode enxergar essas moléculas. Temos aí o metano, o CH4, que é o hidrocarboneto mais simples que existe. E do outro lado, uma estrutura maior, uma cadeia carbônica. É importante sacar que são essas cadeias de carbono que formam o esqueleto de praticamente todos os outros compostos orgânicos. E olha, o tamanho da molécula faz toda a diferença. É uma regra bem direta, saca? Moléculas pequenininhas com 1 a 4 carbonos são o quê? Gases, tipo gás de cozinha. Aumentou um pouquinho a cadeia, tipo de 5 a 12 carbonos, aí já viram líquidos. Pensa na gasolina. E se a cadeia for gigantona, com mais de 25 carbonos, aí vira sólido, que nem a parafina da vela. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que são hidrocarbonetos, vamos conectar os pontos. Vamos falar da fonte natural mais famosa e importante deles, o petróleo. Então, o lance é o seguinte, petróleo não é uma coisa só. Pensa nele como uma sopa bem complexa formada durante milhões de anos com restos de matéria orgânica. E nessa sopa o que mais tem? Exatamente, hidrocarbonetos de tudo que é tipo, tamanho e forma. Tá, mas e aí? Como é que a gente pega essa sopa preta e transforma em gasolina, plástico e tudo mais? Porque, né, não dá para botar o petróleo bruto direto no tanque do carro. Para isso, existe um processo industrial genial. O nome desse processo é destilação fracionada. E isso, pessoal, é o coração de uma refinaria de petróleo. É um conceito que despenca no Enem. Então, atenção total aqui. E tá aí ela, a torre de destilação. Imagina que ela é uma máquina gigante de organizar moléculas. Ela vai separar tudo direitinho com base no tamanho de cada uma. O processo é bem direto, dá para resumir em 3 passos. Primeiro, o petróleo cru é aquecido num forno até virar vapor. Segundo, esse vaporzão quente sobe pela torre. E terceiro, conforme o vapor vai subindo, ele esfria e volta a ser líquido, se condensando em diferentes andares. E em cada andar a gente coleta um produto. E aqui está o pulo do gato, a dica de ouro para o Enem. A torre tem temperaturas diferentes. A base dela é um forno super quente e lá no topo é bem mais frio. Essa diferença de temperatura, esse tal de gradiente, é o segredo de tudo. É isso que faz a mágica da separação acontecer. Pensa assim, essa é a regra de ouro. Quanto menor e mais leve a molécula, mais fácil é para ela virar vapor. Ou seja, menor o ponto de ebulição dela. Por isso ela sobe lá para o topo da torre, onde está mais frio, para só então virar líquido de novo. Já as moléculas gigantes e pesadas, tipo as do asfalto, nem aguentam subir muito. Elas já se condensam ali na base, onde está um calorão. Essa tabela aqui é um resumão perfeito para a prova. Olha só que lógico. Lá no topo, onde a temperatura é mais baixa, sai o quê? O gás, o GLP. Aí vai descendo, a temperatura aumentando, e a gente coleta a gasolina, depois o querosene, o óleo diesel, até chegar lá embaixo no resíduo pesadão que vira piche e asfalto. Cada andar da torre é um produto. Bom, agora vamos juntar todas as peças e ver o tamanho do impacto que tudo isso tem na nossa vida, no nosso mundo. Olha que interessante esse gráfico. De um barril de petróleo, a maior fatia, quase 35%, vira óleo diesel. Depois vem a gasolina. Isso já mostra de cara o peso do setor de transportes, né? A demanda por combustível é gigantesca. Mas um erro comum é achar que petróleo é só combustível. Longe disso. Pensa nos plásticos, nas fibras sintéticas das roupas, nos cosméticos tipo vaselina, tintas, solventes, até em remédios. A lista de coisas que vem do petróleo é, assim, absurda. E essa imagem fecha bem essa ideia. A gente vai do asfalto, que pavimenta uma cidade inteira,
até uma coisinha simples como uma vela de parafina. Ou seja, os derivados do petróleo estão em todo lugar, das coisas gigantes às coisas minúsculas do nosso dia a dia. Então, para fechar com chave de ouro e garantir aquela questão na prova, vamos fazer um checklist do que não pode esquecer. Primeiro, hidrocarbonetos são feitos só de carbono e hidrogênio. Segundo, petróleo é uma mistureba de vários hidrocarbonetos. Terceiro, a destilação fracionada separa essa mistura usando a temperatura de ebulição. E a regra de ouro, moléculas menores fervem mais fácil e são coletadas lá no topo da torre. Anotado? E para a gente terminar, fica uma reflexão. A gente viu o quanto o petróleo e seus derivados são essenciais para a nossa vida. Mas a gente também sabe que ele é uma fonte não renovável, ou seja, um dia acaba. Sabendo que tanta coisa depende dele, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o nosso próximo passo? Fica aí para a gente pensar.